Olá, bem-vindo ao 10 minutos de teoria. Meu nome é Rodolfo Medeiros e a gente está estudando um pouquinho sobre o fascismo, né? Sobre como era o regime, o que caracteriza o fascismo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o novo tipo de fascismo, o fascismo que a gente tem visto ressurgir não só na Europa, mas nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E a gente vai entender por que esse novo fascismo tem tomado tanta força, tá joia? O motivo de fazer esses vídeos é para que a gente possa deixar um pouquinho o argumento do leigo, aquele que usa a palavra fascista para qualquer tipo de sistema autoritário, e entender que existe sim, assim como você consegue definir movimentos comunistas, movimentos socialistas, movimentos liberais democráticos, você consegue definir também o movimento fascista surgindo e aparecendo na sociedade como um todo aqui no Ocidente, tá joia? Para a gente começar, a gente vai entender essa questão do fascismo partindo das semelhanças, tá joia? Com o regime principalmente do Benito Mussolini, tá? Então, a primeira coisa, o fascismo ele sempre surge ou sempre surgiu em crises nacionais de identidade, crises referentes à solidão do indivíduo na massa social. O primeiro fascismo também surgiu da mesma situação. Como é que ele surge no início do século XX, pro fim do século XIX para o início do século XX? Ele surge justamente com a crise do Estado moderno. Esse tipo de Estado, de situação política, de organização política, ela não é algo que a gente vai ver em todos os períodos históricos. Essa nova organização política surge no período moderno com um novo tipo de situação econômica, que é o aparecimento do capitalismo, que faz com que toda a sociedade passe a se reorganizar segundo os princípios definidos pelos contratualistas, pelos princípios iluministas, que tem por tendência o favorecimento ao novo tipo de sistema econômico. Mas qual que foi o problema desse tipo de sistema econômico que acabou influenciando no sistema político e na sociedade como um todo? Até o período moderno não existia, por exemplo, a questão definida da nacionalidade, não existia a questão definida da raça, né? Existia organizações tribais, organizações feudais, mas não aquilo que o Estado moderno trouxe enquanto nação mesmo, que ficou categorizado. As relações sociais eram muito próximas, as relações sociais eram definidas pela tradição, não se tinha um sistema de direitos, um sistema jurídico como que a gente tem hoje, então tudo era resolvido pela tradição. A vida social não se limitava ao trabalho, a vida social não era limitada à produção. Com o capitalismo, o que acontece? A dissolução dessa, vamos dizer assim, dessa grande família, dessa grande unidade feudal, esse organismo feudal, a dissolução em organismos menores, que é o que a gente chama de família tradicional. Aqui não estou fazendo, gente, em hipótese nenhuma, nada contra a família tradicional, tá? Porque aqui não estou fazendo um juízo de valor do sistema, tá? É só o que aconteceu na história. Então, organizou-se nessa família nuclear, tá? Essa família mais próxima, mais íntima, e houve uma separação do mundo privado com o mundo público. O mundo público passou a ser o mundo social do trabalho e da produção. É por isso daí que vem o nome socialismo, né? O nome socialismo vem de que a definição do social agora já não é enquanto organismo, mas enquanto produção. As pessoas se socializam enquanto produzem. E isso dissolveu as tradições e as organizações mais de unidade da sociedade. O que aconteceu foi que o indivíduo se viu só, se viu isolado, sem uma tradição por trás, sem uma religião forte por trás, sem uma unidade, e isso trouxe a crise de identidade, que fez com que eles recorressem ao imaginário da nação, ao imaginário da unidade pela tradição, tá?
o que acontece hoje é basicamente o mesmo. A sociedade de consumo, ela acentua mais o individualismo, as pessoas estão mais individualizadas, né? E a produção também já não é tão coletiva, igual no primeiro capitalismo de produção. As coisas estão cada vez mais atomizadas. Então, há uma crise de identidade do sujeito contemporâneo, que faz com que ele vá recorrer a todas essas ideologias que prometem unidade, que prometem tradição. É por isso que o conservadorismo fascista, ele tem características religiosas muito fortes, porque tenta se unir na tradição do cristianismo, tenta se unir na tradição que eles acreditam ter perdido. Outra coisa importante para a gente entender o fascismo antigo e o fascismo novo é aquilo que tem surgido, que é a questão do herói nacional, aquele que vai salvar esse grupo tradicional, esse grupo da unidade que tenta uma nova unidade. E a gente consegue ver isso, por exemplo, muito definido na questão do Trump e do Bolsonaro, que prometem consolidar outra vez essa identidade, essa unidade e essa vida social que não se atomiza tanto. Então tem esse fator que é o fator do herói que surge. E o outro fator importante que a gente já está falando nos nossos vídeos é que o fascismo, tanto o antigo quanto o atual, ele é promovido pela violência, pelo estado contínuo de guerra e de terror. O fascismo ele precisa estar sempre em movimento, ele precisa estar sempre lutando, ele precisa estar sempre em guerra. Por isso que as pessoas são tão militantes hoje, por exemplo, nas redes sociais, porque o fascismo chama para a guerra, ele chama para o conflito contra o inimigo em comum, que no fascismo antigo de Benito Mussolini, de Hitler, ou do fascismo da Hungria ou da Espanha, que são os movimentos chamados de esquerda, os movimentos chamados progressistas. E hoje você tem um outro inimigo em comum, esse novo conservadorismo moderno elegeu, que é a questão dos homossexuais. Justamente porque todos eles são vistos como aqueles que querem quebrar a unidade e o último vínculo da sociedade contemporânea. Tá joia? Espero que você tenha entendido. Eu vou voltar depois com alguns vídeos também sobre filosofia política e depois sobre pensamento econômico também, porque o objetivo desse canal é discutir as questões políticas, as questões que envolvem a sociedade basicamente ocidental, né? Então, obrigado e até mais.